Vamos começar com Corinthians, Coringão aí, mais um, né? Vai lá. Pois é, meu amigo, que situação que o Corinthians vai se metendo. Vamos aqui analisar então o caso do Corinthians, que foi condenado a pagar mais de 3 milhões de reais por um ex-lateral que se aposentou, Will, aos 23 anos. Vamos entender que história é essa, como é que foi essa condenação. Aqui ó, a matéria do Leonardo Lourenço, no Globo Esporte. Daniel Marcos alega que lesão sofrida em partida pela base do clube o obrigou a encerrar a carreira prematuramente. O clube vai recorrer da decisão da justiça. Vamos tentar entender o que é que rolou. Daniel cobrava 5 milhões, mas a justiça definiu como valor total cerca de 3 milhões, mais 149 mil reais de honorários para os advogados. Esses valores vão ser corrigidos pela taxa Selic e aí vão chegar ali por volta de 3,5 milhões. E na ação, a defesa descreve que o jogador sofreu uma lesão no joelho direito em dezembro de 2020, em um duelo contra o Grêmio pelo Sub-20. Só que, olha só a situação, o jogador ele já tinha assinado um contrato profissional 2 anos antes. Cerca de 15 dias depois da lesão, ele fez a primeira cirurgia. Por ter direito à estabilidade, assinou um novo contrato, com validade até dezembro de 2024, e o salário de 17 mil reais. Em 2022, ele foi emprestado ao Cianorte do Paraná, se machucou no mesmo joelho, o que levou a uma segunda cirurgia sob responsabilidade do Corinthians. No processo, o advogado dele, Felipe Rino, que representa o atleta, afirmou que o período de reabilitação foi tortuoso, eis que não havia melhoras e sempre que iniciava a transição, ocorria um retrocesso em virtude das dores e limitações. Daniel foi mais uma vez emprestado em maio de 2023 ao Ferroviário, que devolveu o atleta 30 dias depois, por entender que ele não tinha condição física para atuar. E aí, em junho daquele ano, ele fez a terceira cirurgia, meu amigo. Em março de 2024, o Corinthians rescindiu o contrato de Daniel, a quem pagou 131 mil reais em verbas rescisórias. O lateral depois se acertou com o Resende do Rio de Janeiro, mas também não conseguiu jogar. E aí, no começo desse ano, ele anunciou a aposentadoria. O Corinthians foi procurado pela reportagem e afirmou que irá recorrer da decisão, por se tratar de uma condenação em primeira instância do sistema judiciário brasileiro. Ou seja, esse é um caso que vai muito longe. E aí, talvez, num primeiro momento, Will, a gente pode ficar pensando, poxa, mas como assim o Corinthians vai ter a responsabilidade porque o jogador tinha as lesões e acabou parando de jogar? Aqui eu achei que ficou um pouco incompleto, e aí eu fui atrás de um pouquinho mais de informação e achei uma entrevista do jogador onde ele relata que, além de toda essa questão, quando ele voltou da recuperação da primeira cirurgia, o período que ele estava no Corinthians, ele ficava treinando em horário separado do grupo. Ele teve uma alteração contratual que aí, pelo que eu entendi, diminuiu ali os ganhos dele. E aí ele ficava utilizando, para você ter uma ideia, o vestiário dos jardineiros, de tão afastado que ele ficava do contato com o elenco. Então foram essas coisas, somadas à lesão, que foi entendida como um acidente de trabalho, que culminaram nesse tipo de condenação. E aí, meu amigo, se essa moda pega, o que você acha desse caso? Comenta aí pra gente com toda a sua sabedoria. Não, assim, tô abismado com a história das condições aí, porque quando você mandou os links para pauta, fiquei pensando, bom, peraí, 3 milhões porque o cara não consegue mais jogar. Tá, vamos entender, né, em que contexto. Mas, pô, isso é jeito de tratar um jogador de futebol, cara. Pô, botou o cara para usar o banheiro do posto de gasolina, mano, né, do jardineiro, que é assim que é tratado, né? Os prestadores de serviço, a gente sabe que é assim que infelizmente a gente está tratado. Geralmente terceirizado, então, mano, né, já não tratam bem empregado, agora terceirizado menos ainda, né? E aí é o seguinte, né? Esses 3 milhões, obviamente, tem a ver com provavelmente uma indenização. Eu não tive acesso ao teor inteiro do processo, mas seria interessante ver, porque pode ser que essa conta
tem a ver com uma pensão vitalícia. Não sei eu não lembro se falou na matéria, a pensão vitalícia, eu não li isso, não vi trecho nenhum. Mas é muito comum, para você que não sabe, na área do direito, quando o trabalhador tem uma lesão e por conta do acidente de trabalho fica inapto para trabalhar, né, ele recebe uma indenização, geralmente uma pensão vitalícia aí de algum valor, pode ser o valor do salário, até tal idade, né? Então pode ser que seja isso que está acontecendo. Alguém pode olhar e falar, nossa, 3 milhões de reais porque o cara não consegue mais jogar bola, mas ele pode fazer outras coisas. 3 milhões de reais, porque o Corinthians deve ter sido condenado a pagar essa pensão vitalícia a ele, em decorrência do que foi considerado como acidente de trabalho, ou como doença do trabalho, né? Agora, diga aí. Não, exatamente isso. A gente não conseguiu ter o acesso, nenhuma matéria reportou aqui a sentença direitinho para a gente entender quais foram as questões. O máximo que eu consegui encontrar foi uma informação, uma notícia da ESPN que dizia o seguinte, na sentença publicada pela juíza Viviane Rodrigues ficou decidido que o clube deve pagar indenização por danos materiais de 2.286. É a pensão. Isso, indenização de garantia do emprego, também aqui de 266 mil, seguro obrigatório de 240 mil e indenização de danos morais. A condenação, então, ficou estipulada na soma em 3 milhões e 500 mil. Entendi. Tá, aí assim também, né? Tem que pensar pelo lado do jogador, né? E aqui é onde a gente vem, e Fê, eu acho que eu não sei o que você acha, mas um dos primeiros profissionais, trabalhadores, melhor dizendo, do Brasil, a serem jogados na Rua da Amargura do PJ é o jogador de futebol. Com aquela velha história, mas como é fácil vender isso, né, gente? De dizer o seguinte para você: olha, e você não vai ser CLT, não vai pagar imposto, não vai ter descontos, aí eu pago tudo para você. Aí você fica todo uau, né? Só que a segurança é zero. É você por você mesmo, né? E hoje em dia a gente sabe, a gente já explicou aqui no Joga Direito, tem vários vídeos explicando que o jogador de futebol recebe, em média, 2 tipos de pagamento. Que é o pagamento trabalhista, né, da CLT, que inclusive é o valor que ele recebe de acordo com a carteira de trabalho. Você vai ver lá, abre lá a carteira de trabalho do Neymar. Você vai ver lá que está registrado como, sei lá, 2, 3 salários mínimos. Mas não é isso que o Neymar recebe do Santos, né? E a outra parte, que é a grande parte, eles pagam como direito de imagem, né? E aí, como direito de imagem, vai para casa da indenização civil, não trabalhista, né? E é o que provavelmente aconteceu com o Daniel. O Daniel se viu na Rua da Amargura, né? Sem direito, sem direitos, pediu a indenização considerando que ele se lesionou na prestação de serviço para o Corinthians. É uma forma que a Justiça do Trabalho tem de resistir a essa coisa de transformar tudo em a uberização da mão de obra, né? Ou seja, o ônus é seu, o risco é seu, o ônus é seu. O bônus, se tiver, é meu. É isso que provavelmente está acontecendo com ele. Exatamente. E aqui me parece também que ele só conseguiu ter também essa possibilidade de estar minimamente resguardado na CLT, porque, por ser ainda muito jovem, uma promessa do clube, ele tinha um salário muito baixo para os padrões do futebol, né? 17 mil, vamos lá, que é de se considerar na nossa sociedade. Mas para os padrões de futebol, há um salário muito baixo. Então, eu acho que ele estava integralmente na CLT ainda, porque ele tinha assinado o contrato profissional aos 16 anos e aos 18 sofre a lesão. E aí, por estar integralmente resguardado pela CLT, que esse tipo de decisão é possível. Ele se lesiona jogando um jogo do Sub-20, mas já tendo seu contrato profissional, e a partir daí as complicações que ele vai tendo da lesão e desse período da instabilidade que não foi respeitado, pelo que deu a entender aqui na matéria, é que ele vai conseguindo uma possibilidade de resguardo maior. E aí o Corinthians, como é que pode um clube dessa estrutura, desse tamanho, colocar o jogador para treinar separado, para usar vestiário separado, para fazer todo
uma questão que vai ali também jogando contra o clube, porque isso é a coisa mais fácil dele conseguir comprovar. A coisa mais fácil. E aí vamos ver, né? O Corinthians, a gente sabe que, embora também tenha as suas dívidas, tem muito dinheiro também para estender esse processo o máximo que ele puder. Como é uma decisão de primeira instância, esse caso ainda vai longe, vai demorar. Ao mesmo tempo, se o Corinthians não fizer também algum tipo de acordo, pode ser que a atualização desses valores 1% ao mês, no mínimo. se transformando numa bola de neve, e a gente já viu muito clube podendo fechar ali um valor que é de boa. O Fê, no Corinthians é prática isso. A gente sabe. Gestão. E aí vem o novo presidente. E é impressionante o que acontece com o Corinthians, né? Porque é sempre assim. A gestão anterior deixou essa bucha aqui pra gente. Só que a gestão que está falando que a gestão anterior deixou a bucha também deixa. A ver Augusto de Melo. Entrou no Corinthians, na presidência do Corinthians, alegando que ia colocar a casa em ordem. A gente lembra disso, né? Que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Falou sobre a gestão André, gestão do Ilho. Faltou falar do Alib, né? O Augusto de Melo, né? No fim das contas, o que a gente tem de notícia hoje? O cara suspeito de envolvimento com o PCC. Meu amigo. Que é gravíssimo, né? Ainda é suspeito e tal, mas é grave. Está sendo investigado. E também deixou um passivo altíssimo trabalhista. Né? Haja vista. Como é que é o nome daquele jogador do Corinthians que o Corinthians contratou 2 milhões por mês? Você lembra? Agora, recentemente, que ele veio do futebol árabe, um meia. Que ele chegou com as malas, assim, várias malas. Pô, cara, a gente tem que pegar para falar desse cara. Porque é bizarro essa contratação. E o Dorival ficou sem saber o que aconteceu? Eu acho que é esse. Acho que eu lembro desse caso, mas eu não lembrava o nome dele. Puta merda. Esqueci o nome do cara. Deixa eu ver, jogador, Corinthians. O marroquino, não foi? Acho que do futebol. Zacaria. Não. Não é esse, não. Não é brasileiro. Não. Então não sei qual é. Pô, não, agora eu vou fazer questão de. Coronado. Coronado, grande Coronado. Igor Coronado. O jogador Igor Coronado, meia, chegou ao Corinthians em 2024, do Al-Ittihad, sabia que era da Arábia Saudita. Saláriozinho de 2 milhões, tá? Por mês. Só isso, só. Saiu do Corinthians e recebeu uma bela de uma indenização. Alguém viu o Coronado jogando bola? E aí veio o Augusto Melo dizendo, a gestão anterior, não sei o que e tal. Então, assim, você tem uma dívida de 3 milhões, você coloca na conta aí, vai recorrer, legal, mas é 1% no mínimo ao mês a correção trabalhista. Selic e 1% ao mês, põe no papel. Isso aí para virar, sei lá, 9 milhões, 12 milhões, rápido, vira rápido, rapidinho. Se não resolver, né? Se não resolver. E, sinceramente, eu acho que, a meu ver, né, da nossa experiência, no âmbito da justiça do trabalho, o Coringão não reverte isso aí, não. A não ser que vá para o STF, a gente já falou, tem falado aqui, né, que o STF em matéria de direito do trabalho é pró-PJ. Total, né? Infelizmente. É exatamente isso. E sendo muito honesto, para o Corinthians, 3 milhões na nossa vida muda tudo. Mas para o Corinthians, às vezes a renda de um jogo. Pois é, cara. E olha lá. Então, assim, resolve isso logo, parcela, né? Resolve antes que vire uma bola de neve muito maior, uma dor de cabeça muito maior. É o que eu acho. Exato. Bom, e a gente está acostumado a lidar com o direito do trabalho e audiência trabalhista. Por que não fizeram acordo? Fala para o menino, a gente vai dar um suporte, né? Tem toda uma questão humana aí. Tem a questão também do futebol, da função social, né? Pô, Corinthians, cara. Vocês... Né? Chega pro cara e fala, vamos fazer um acordinho aqui e acabou. Um cria da base, né? Também tem todo uma cria da base, do terrão, né? Então. Exatamente. Isso aí. É complicado. Mas é isso, galera. Esse foi o corte aqui sobre também o Corinthians. A gente vai seguir analisando aqui mais casos. E você que está assistindo essa live, deixa seu like, deixa aqui seu comentário também, participa com a gente. A gente quer ouvir vocês também para saber a opinião de vocês.